Olá, crianças, Salim. Está começando mais um Lar de Fátima, não é? Eu sou a professora Juliana e hoje em mais uma aula de música, tá? Uma aula teórica sobre um dos maiores ícones da música brasileira e do choro. Hoje nós vamos falar de Alfredo da Rocha Viana, ou simplesmente Pixinguinha. Foi um dos maiores flautistas negros do Brasil, que teve a maior influência no nosso choro e na nossa música popular brasileira. Por que Pixinguinha foi tão importante, professora? Pixinguinha, ele morou no Rio de Janeiro, no subúrbio. Seu pai era funcionário público, cujo nome também era Alfredo da Rocha Viana, tá? Ele era tocador de flauta também, ele era um flautista, e a pensão dos Vianas, como eram chamados antigamente, era um encontro marcado de músicos com os seus batuques, as suas flautas e seus violões. Pixinguinha cresceu com a influência de seu pai, que sempre tocou flauta. Então, nessas reuniões, sempre vieram pessoas de variados tipos e variados ritmos. E Pixinguinha cresceu nessa gama cultural de música, que na época predominava no Rio de Janeiro, que era o samba, né, o choro, a polca e assim como tantos outros ritmos brasileiros, tá bom? Então, com essa grande influência de Pixinguinha dentro da música, ele começou, o pai, então, né, começou a pagar professores para ele ter aula de flauta também, porque o pai percebeu que Pixinguinha tinha esse dom com a música. Logo mais novo já começava a compor pequenas músicas para flauta, né? Então ele foi um compositor que ele foi importante para a história da música, porque ele sempre teve essa aptidão para música, em compor, ele tinha um ouvido muito bom. Então o pai percebeu que ali nasceria um grande músico, né? Porque ele percebeu que Pixinguinha tinha alguns dotes da música também. Então começou a pagar um professor para ele, tá? Um professor de flauta, e ele começou a ter as músicas, ter aulas de flauta. Lembrando que essas aulas eram relacionadas à flauta erudita, tá? A música clássica. Com o tempo, né, Pixinguinha foi aprimorando seus conhecimentos, né? E aí ele foi ganhando espaço no mundo da música. Ele começou com pequenas apresentações, e essas apresentações foram crescendo e crescendo, tá? Ele também fazia composições e começou a conhecer também o choro brasileiro, né? Então o Pixinguinha, ele teve uma grande influência no quê? No desenvolvimento do choro. Mas por quê, professora? Porque o que acontece? Pixinguinha, ele foi importante porque ele teve, como eu disse para vocês anteriormente, muita influência dentro da casa dele de outros músicos. Então esses músicos traziam batuques, outros ritmos africanos, ou até mesmo ritmos brasileiros, misturas de todos os povos. Então o Pixinguinha, ele tinha uma média de cada tipo de música. E nisso o Pixinguinha começou a aprimorar essas técnicas dentro daquele ritmo. Por isso que Pixinguinha foi tão importante, porque ele fez uma música única. Ele pegou um pouquinho de cada ritmo e aprimorou essa técnica. Porque ele tinha o conhecimento tanto da música clássica quanto da música popular brasileira. Então ele começou o quê? Mais à frente, Pixinguinha foi crescendo profissionalmente como músico, né? E aí ele formou um grupo que se chamava Os Oito Batuques. Eles fizeram 2 turnês, uma por Paris e outra por Buenos Aires, tá? Eram todos compostos por flauta, né? Banjo, cavaquinho, violão. Então eles viajaram pelo mundo, né? Pixinguinha foi um dos primeiros músicos a levar a nossa música popular brasileira para fora do país, né? Levar as nossas batucadas, o nosso samba e o nosso choro. Então ele formou com esse grupo os batucas, né? Esse grupo de choro, né? Que cada instrumentista tocava um tipo de instrumento, e aí ele começou a aprimorar suas técnicas. Aí que ele fazia suas composições, ele começou a entrar com a técnica erudita e a técnica do choro. Ele começou a fazer essa mistura, fazendo com que a música tivesse muita técnica, trabalho, como eu digo para vocês, a técnica, aprimoramento no sopro, aprimoramento de tocar a flauta, um modo diferente de tocar. Então a técnica de Pixinguinha era muito boa. Ele foi muito tempo comparado a Bach, que foi um compositor também barroco, um dos melhores, além disso. Então ele foi comparado a Bach por isso, por ter criado um ritmo diferente, ter aprimorado técnicas dentro da música popular brasileira, que fez a diferença nos dias de hoje, né? Então,
Com o tempo ele foi com os grupos outros batutas, daí em diante então Pixinguinha começou a ficar muito famoso depois de suas composições, e uma das principais figuras que Pixinguinha trabalhou, claro, foi Carmen Miranda, que foi também uma cantora brasileira que levou a nossa musicalidade baiana para fora do país. Então ele teve esse privilégio de trabalhar com ela, né? Foi, né, uma das pioneiras também do samba, e outros demais compositores e músicos brasileiros, tá bom? Então, o que acontece? Com o tempo, o Pixinguinha foi se desenvolvendo na flauta, começou a apresentar concertos, obviamente, né? Começou a ser concertista e maestro, né? Nas mãos de Pixinguinha, a música fazia mágica. Então, ele começou a ganhar o seu espaço, um homem negro, dentro da música. Tanto que a sua música é influenciada até os dias de hoje, né? Na nossa música popular brasileira. Com o tempo, o Pixinguinha veio a era do jazz, tá? A era do jazz que veio, né, de outros países. Como o Pixinguinha viajava muito, ele começou a ter essa noção e conhecimento do jazz, que naquela época foi uma grande explosão, né? O jazz veio com tudo para fora do país, assim como o tango, né? Que nem fez o ritmo de Ernesto Nazaré, que misturou o tango com o choro e formou o tango brasileiro. Pixinguinha também fez esse trabalho do jazz dentro, né, do choro. Então, a partir daí, ele começou a tocar, né, sax. Então, aí ele começou a fazer essa mistura, criar mais novas técnicas dentro do sax, né? Criar essas técnicas dentro do que era internacional e trazer para o Brasil essa grande influência. Por isso, uma gama mais importante de composições, né? Então, com essa era do jazz, veio Pixinguinha com seu choro, veio a bossa nova, veio tantos outros, né? Que depois dele fizeram sucesso. Como todo músico brasileiro, ele teve contato com grandes compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Então, esses profissionais da música, né, que já não se encontram mais entre nós, eles também tiveram uma grande influência da música de Pixinguinha. Apesar dele ser comparado com as músicas de Ernesto Nazaré também, que foi um grande compositor de tango brasileiro, ele também foi mais importante que Ernesto. Ele conseguiu trazer dentro da partitura dele a música popular brasileira, o nosso choro. Então, quando você ouve Pixinguinha, ele pensou à frente. No passado, o que era para ser hoje o brasileiro, Pixinguinha já compôs no passado. Então, hoje, quando você ouve o Pixinguinha, você fala, é Brasil, né? Então, ele teve essa influência de trazer o internacional e transformar esse internacional na nossa música brasileira. Fazer com que a música seja a cara do Brasil. E com o passar dos anos, ele continuou tocando sax, né? Ele continuou tendo grandes influências nas suas composições, como eu disse para vocês. Teve contato com todos esses compositores, né? Barney Paulo, né? Como eu disse para vocês, Toquinho. Então, eles tiveram grande influência na sua música, tá bom? Um dos grandes músicos de hoje em dia, né, que tem uma influência de Pixinguinha, é Toquinho, Paulinho da Viola. Então, assim, eles trazem essa gama, esse ritmo de Pixinguinha também, porque tiveram esse contato com a música dele, tiveram esse contato com ele, das suas composições. Ele é um marco importante, assim como o Vila Lobos. Então, para quem estuda música, né, como nós, é interessante conhecer essa gama de Pixinguinha, né, esse choro, esse modo de tocar diferente. E uma das maiores composições de Pixinguinha que mais fizeram sucesso foi Carinhoso, que foi uma música que ele compôs, e assim, na época, não fez tanto sucesso, mas algumas décadas depois eclodiu muito, porque eles perceberam que essa partitura era diferente, porque tinha esse ritmo diferente de Pixinguinha, né? Então ela explodiu essa música como um marco, né, do choro brasileiro. Ela é ao mesmo tempo melódica, né? A gente encontra-se muito ela em corais, né, em manifestações. Então, assim, é uma música muito famosa. Eu aconselho a vocês a ouvirem, tá? Eu acho uma música muito importante para a nossa história. Às vezes a gente ouve a música e não acha tanta importância nela, mas foi uma das composições de Pixinguinha, né, o flautista. Como mais tardar, em 1947, Pixinguinha ele veio a falecer na igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro.
ele teve um infarto fulminante e veio a falecer, né, na hora. Então o Brasil perdia aí mais um dos grandes compositores da nossa música popular brasileira. Então ele sempre foi lembrado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por ter sido um músico que ele fez diferença no país. Ele nunca deixou de ser brasileiro, ele sempre glorificou a nossa música. E eu acho muito importante a gente ressaltar as nossas riquezas, o nosso samba, o nosso choro, a nossa bossa nova. Foram todos originados daí. Então lembre-se sempre, numa árvore há sempre raízes firmes e fortes que fazem com que nós chegamos aonde nós chegamos hoje. Então eu queria passar para vocês essa grande figura afrodescendente que foi Pixinguinha, nesse mês da consciência negra, que trouxe uma diferença, assim como Chiquinha Gonzaga, para o nosso país. Como diz Tom Jobim, a benção a Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Então aqui eu fico com mais uma videoaula, encerrando esse mês da consciência. Um grande abraço e beijo de luz.